Eu gostaria de começar também, tenho mais uma coisa para falar. Na quinta-feira o pastor Ricardo esteve aqui pregando sobre como andar em amor e foi maravilhoso. Se você não teve a oportunidade, entre no nosso canal no YouTube e, por favor, ouça essa mensagem. É poderosa, destrava várias coisas na nossa vida. E ele disse algo que eu gostaria de reverberar um pouco mais. Ele falou assim, tem dias que a gente chega, eu converso com a Érica, abrindo aspas, né? E a gente fala, que orgulho, como é bom estar nessa igreja, de ver que os ministros de lá sempre têm uma mensagem para tocar o nosso coração, né? O nível ele sempre acaba se equivalendo, porque um vem fala um assunto, um vem fala outro assunto. E eu gostaria de dizer também que é um orgulho para mim fazer parte dessa igreja com esses ministros, com essa liderança e com esses irmãos que eu tenho. São todos vocês, amém? Pode falar amém, então. É uma declaração de amor para vocês, ó. Amém? Eu estava refletindo hoje sobre a mensagem e parei para pensar o que estava acontecendo há um ano atrás. Alguém lembra? Você consegue se lembrar o que aconteceu há um ano atrás nessa mesma data? Não exatamente na mesma data, mas na mesma Páscoa. Nós somos surpreendidos, se não me engano, numa sexta-feira, por um decreto, né, onde os governadores e os prefeitos se uniram e eles proibiram a igreja de cultuar. Ou seja, não ia ter 25%, não ia ter 10%, não ia ter 30%, não. A igreja estaria fechada na sua principal data comemorativa. Qual é? A Páscoa, que fala sobre a paixão de Cristo e a morte do Senhor Jesus. Vocês se lembram disso? Olha só, não podia ter ninguém. E aos 45 do segundo, teve um ministro que fez uma liminar e soltou essa liminar liberando os cultos de forma totalmente legal. E isso foi muito bom, um entendimento muito bom. E nos proporcionou estar aqui naquele domingo. Eu me lembro até hoje, nem todos puderam estar porque era uma quantidade limitada, mas eu me lembro de estar aqui aos prantos, chorando muito mesmo. Porque como pode um cristão, sabe, não desejar estar em congregação, em comunhão, louvando o Senhor. E eu lembro que foi um culto muito intenso, porque foi uma celebração, nós pudemos estar aqui. Só que eu gostaria de trazer um alerta, 1 ano se passou desde esse evento, e como estamos hoje com relação a isso? Ainda é um valor para nós estarmos aqui para louvar o Senhor, para ministrar, ou qualquer coisa pode nos tirar daqui? Por que fez tanta falta quando não se podia, e talvez quando nós podemos e temos a liberdade de vir sem máscara, poder levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda aqui, pode ser que nós estejamos arrumando desculpas para com o Senhor. Sabe, não estou falando com A e nem com B, foi algo que o Senhor trouxe para mim nessa tarde e eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Quantos sabem que a Páscoa, ela tem um duplo sentido? Por quê? Esquece esse negócio de chocolatinho, nem vou falar sobre isso. Ah, porque a Páscoa é chocolate. Não, isso está fora de cogitação. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com ovo de coelho. Primeiro que coelho nem bota ovo. Quantos já viram coelho botando ovo aí? Não, ninguém, né? Então, está fora de cogitação essa história. Essa história é meramente comercial e também não ataco e não digo que é proibido. Você pode dar ovo tranquilo para o seu filho. Pastor, quero fazer as pegadas do coelho. Faz, é só uma brincadeira, desde que você saiba que a Páscoa não tem nada a ver com isso. Amém? Então pode dar chocolate para o seu filho, não tem problema, não fique condenado com isso. Só que sempre ensine o seu filho qual é o verdadeiro sentido, qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Então vamos lá. Então, fora de cogitação, tira os coelhos botadores de ovos da sala, porque nós vamos começar uma mensagem. Amém? Então vamos lá. A Páscoa, ela tem um duplo sentido, um duplo significado. Por quê? Se você parar para pensar... Posso descer? Vou atrapalhar muito aí, pastor? Não? Ele me deixou livre. Então, o que acontece? É um duplo sentido por quê? Porque a Páscoa ela foi instituída no Egito. Naquele momento onde o povo de Deus, os hebreus, eles estavam sendo escravizados naquela terra. Isso me trouxe outra coisa à memória. Olha só, chegou um período que Faraó falou assim, esse povo está muito folgado. Estou trazendo na minha linguagem, tá bom? Esse povo está muito folgado. Está começando a pensar em negócio de adoração. Está tendo tempo para adorar.
que nós vamos fazer? Vamos. Eita terra, manto, sai em nome de Jesus. Tá tudo bem. Já perceberam? Quem está aqui há muito tempo nessa igreja, lembra que eu fui pregar uma vez e pegou fogo numa lâmpada. Agora explode o negócio. O manto aqui está forte. Amém? Vocês estão aqui? Pode ficar comigo aqui. Qualquer coisa, só desliga da tomada, por gentileza. O que instalou foi a máquina de fumaça ou o Move? A lâmpada do Move? Só isso, não vai acontecer mais barulho nenhum? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Fique todo mundo aqui comigo. Quantos estão me vendo? Amém? Deixa o pessoal trabalhando, eles estão capacitados para isso. E nós vamos continuar a mensagem aqui. Então, o faraó, ele começou falando assim, esse povo está muito folgado, está muito ousado, está tendo até tempo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma carga maior em cima deles. Mais trabalho e mais impostos. E aquela carga começou a ficar muito pesada. Só que ele achou que aquilo ia fazer parar. Só que começou a fazer o povo se multiplicar mais velozmente. A Bíblia diz isso. Não importa a pressão que governantes tentem colocar em cima da igreja, não importa quantos decretos eles façam para que não tenha culto, para que seja limitada a sua liberdade de culto, quanto mais fizerem isso, mais nós vamos nos multiplicar. Agora, eu estava falando que a Páscoa, de fato, ela é algo que tem duplo sentido. Por quê? Porque envolve dois povos. Amém? Nós temos o povo hebreu, e para o povo hebreu é top. Agora imagina o povo do Egito. Foi uma vergonha para aquele povo. Sabe, você deve lembrar das 10 pragas do Egito. Foi Deus mesmo que fez isso, pastor? Foi. Mas lá no verbo fala que Deus não mata, que não sei o quê, e as pragas foram isso. Você tem que começar a pensar. A pergunta que Marcelo Saraiva fez e que eu carrego comigo. Deus é um bom matador ou o povo que é um bom morredor? Porque foi dito, libera meu povo. Só libera meu povo, não tem mais nada. Se você liberar o povo, está feito. Mas ele não liberou. Um coração duro atrai para si juízo. Vou repetir aqui, desse lado. Um coração duro atrai para si juízo. Amém? Essa máquina está me incomodando. Desliga ela de uma vez por todas, porque o povo está tudo assim, ó. Eu falando e o povo está assim, ó. Vai explodir de novo? Alguém me garante? Não vai. Eles podem parar de olhar, então ficar preocupado. Amém? Olha só. Então, para o povo era doído essa questão, o povo do Egito. Eles passaram uma vergonha tremenda. Tiveram que liberar o povo na marra. Foram despojados ainda por cima. Faraó foi humilhado. Todos os sábios daquela nação foram humilhados, ao passo que o povo de Deus foi exaltado. Você está do lado dos que são exaltados. Mas quem é humilhado sofre dano. O que eu estou querendo dizer? O Egito representa o mundo. O povo lá fora está com medo. O povo lá fora está sofrendo dano. O povo lá fora está morrendo. O povo está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, síndrome de não sei o quê, síndrome de não sei o quê. Mas você é feito para ser livre dessas coisas. Você ficou feliz com isso? Mas deixe um alerta na sua mente. Você tem que ficar feliz com isso para a sua vida, mas você não pode entregar eles na mão de Satanás. Nós precisamos anunciar a palavra, anunciar o que aconteceu, anunciar como Cristo ressuscitou e o que Ele fez por mim e por você. Amém? Então, por isso tem esse duplo sentido que eu quero dizer. Olha, abre comigo, por gentileza, em João 20:11. Eu estou só começando. Só comecei e já explodiu lâmpada. Você imagina o que pode acontecer daqui para frente. Ô, glória! João 20, verso 11. Vocês estão comigo? Amém. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Diga, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Próximo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Eu não sei quantos de vocês hoje estão no processo de choro. O processo de choro, ele quer dizer um processo onde você está passando por um problema. Mas Jesus é aquele que faz nova todas as coisas. Então não importa o sofrimento que você esteja passando, não importa a lágrima que você tem derramado, Deus sabe. Deus sabe, Jesus sabe. E Ele é aquele que pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Amém? Então antes do milagre, antes da ressurreição, antes da alegria, pode vir o choro, mas ele vai cessar na sua vida. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Abra comigo, por favor, em Êxodo 12. Glória a Deus. Êxodo 12, verso 11. Aleluia. Aqui nós vemos a instituição da Páscoa. Quando foi que ela surgiu e como? Isso era na 10ª praga. Quantos aqui já assistiram Moisés? Aliás, tem um filme chamado Êxodo, não é mesmo? Que foi lançado recentemente, uma mega produção. Quantos assistiram esse filme? Deram uma forçada legal, né? Então fique com a Bíblia, irmãos, porque talvez aquilo tente, apesar de eles trazerem para um sentido natural, Deus não é natural. Amém? Então fique com isso. Aqui estava acontecendo a 10ª e última praga. Qual era a 10ª e última praga? A morte de todo filho primogênito. Foi decretado: libera o meu povo. Não vou liberar. Então tá bom. Espera aí que vai acontecer. Vamos lá. É assim que vocês devem comê-lo, um cordeiro. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Diga Páscoa. Diga passagem. Páscoa é passagem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o que acontece aqui? Deus comunica ao povo que haverá uma praga que vai destruir todo o primogênito. O que é o primogênito? Todo o primeiro filho. O primeiro filho de todos os casais do Egito seriam mortos. Certo? De todos, exatamente todos. Só que existia uma coisa a ser feita que deveria trazer um filtro. Que quando o anjo da morte passasse, ele ia fazer o que ele tinha que fazer, só que quando ele visse um sinal, opa, aqui eu não posso entrar. E esse sinal é muito claro ao dizer aqui, se você ler o capítulo inteiro, ele vai falar para pegar o cordeiro, além de assar e fazer todo um processo com o cordeiro, você ainda vai pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas. Então você vai fazer lá na sua portinha um desenho. Quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue do cordeiro, amém? E não haverá destruição no meio de quem tiver esse sinal. Oh. Muito que bem, se você não pegou ainda, eu posso te dizer que hoje, na sua vida, você tem o sangue do cordeiro imaculado na sua vida. Então, você deve parar imediatamente de ficar olhando para, meu Deus, eu acho que fizeram macumba para mim. Meu Deus, eu acho que mandaram um saravá para mim. Meu Deus, eu acho que mandaram um olho gordo para mim. Meu Deus, manda buscar a espada de São Jorge e põe lá em casa. Qual que é a outra planta que tem? Arruda. Põe a arruda lá na porta. Não é na arruda que você tem que pôr na porta. É o sangue de Jesus sobre a sua vida.
Se o sangue de um cordeiro imaculado foi capaz de livrar aquele povo da morte, ou o primogênito da morte, crente não pode ser místico nesse jeito, amém? Estão vendo muito burburinho aí? Eu vou investigar essas arrudas por aí na casa de vocês, viu? Espada de São Jorge. A espada que você tem que usar é a espada da palavra, meu irmão, amém? Eu já falei, desmistificando essas coisas, porque fica lá o povo, signo. Eu já expliquei sobre signo, se você não ouviu, você deve entrar no meu canal, no YouTube, Vinícius Carreira. Entra lá e dá uma fortalecida também, já começa a me seguir, amém? E aí você vai ver as 5 mensagens que eu preguei aqui sobre finais dos tempos. Lá eu fiz uma abordagem sobre essa questão de misticismo, né? Crente acreditando em signo, meu Pai amado. Então abandone tudo isso, você é abençoado, você tem o sangue de Jesus sobre sua vida. Amém? Ele é o nosso Cordeiro Pascal, a palavra diz. Olha só, então o que significa isso? O próprio Deus falando, vocês têm que comer o cordeiro já com a malinha na mão, meu filho. Vamos lá, não fica aí, vamos aí, não fica moscando não. Malinha na mão, come o negócio que vai passar o anjo, vocês vão embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Então por que passagem? Por que Páscoa, passagem? Porque o povo passa da escravidão para a liberdade. Voltar aqui. Da escravidão para a liberdade. Eu não vou lá de novo, porque senão eu vou cansar, que tem mais uns 5. Da morte para a vida. Da doença para a cura. Da miséria para a prosperidade. Amém? Então é por isso, passagem. É uma passagem sem volta. Daqui para a liberdade. E o que Cristo fez com nós? Livrou a nossa alma da morte. O nosso espírito da morte. Aí eu começo a te explicar. Eu estava pensando se eu ia falar isso ou não, mas eu vou quebrar esse biscoito aqui e depois vocês resolvem com o pastor Edson. Tá bom? Quem lembra de uma passagem que diz assim? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. A passagem diz assim. Ei, quem quer saber aí? Diz assim. Quem estão dizendo por aí que eu sou? Uns estão falando que é Elias. Tá, beleza. E vocês? E você, Pedro? Quem diz que eu sou? Quem conhece essa palavra? Senhor. Olhando assim para o Senhor, todo bonitão aí, com esse manto. Não, ele não fala isso, eu só estou dando uma parafraseada. Eu acho que tu és o Filho de Deus, o Cristo, Deus vivo. E Jesus fala assim, bom garoto. Isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. E eu te digo, tu és Pedro. E sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Aí vem um dos versículos que a gente mais ama. E as portas do não prevalecerão contra ela, ou a igreja, está certo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que frase bonita, né? Então, quando nós olhamos um versículo como esse, nós imaginamos o quê? Satanás num trono. Quem assistiu 300? Né? Aquele rei dos 300 lá, feioso, com os negócios assim, vindo num trono, avançando contra o povo de Deus. Primeiro, quem foi que disse onde você leu na Bíblia que Satanás tem trono no inferno? Isso aí está vindo direto do trono de Satanás lá no inferno. Primeiro, se for assim, eu posso dizer, Satanás não tem nem a chave da casa dele. Está pegando comigo? Então é o seguinte, o que esse versículo quer dizer então, pastor, se não é o inferno vindo contra a igreja? É muito simples. Se você olhar o original da palavra, ele quer dizer inferno, Hades. O que é Hades, pastor? É o mundo dos mortos. Em Salmos e em outros versículos, eles falavam que o Hades era uma prisão onde ninguém podia escapar. Então Jesus diz assim, a minha igreja, ela não tem mais prisão no Hades, porque quando eu morrer e ressuscitar, eles serão livres disso. O que eu quero dizer é que quando você morre hoje, crente, você não vai para o Hades ficar lá, você vai para o céu do lado de Jesus. Nossa, você está feliz com isso, irmão? Sabe o que uma verdade como essa causa?
Ele chegar em Agostinho e falar assim, nega Jesus, vai, infeliz. Aí ele fala assim, negar por quê? Senão você vai morrer. Morrer? Mata aí, mata. Ninguém está mais nem aí, ninguém tem medo da morte mais. Porque morrer é estar com Cristo hoje. Porque você acha, às vezes você olha um negócio lá na internet, um vídeo de alguém sendo queimado ou apedrejado pelo nome de Jesus, você fica, coitado, como Deus não faz nada, e Ele me mata. Eu não vou negar Cristo, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Quando a gente põe essa verdade para dentro de nós, até mesmo as coisas dessa terra se tornam pífias. Eu não vou mais ficar sem dormir preocupado, eu não vou mais andar em guerra com meus familiares. Eu não vou mais andar em guerra com meu irmão. Não, isso tudo é muito passageiro, é muito pouco. Não, eu tenho um cordeiro que morreu por mim, que me tirou, ele me tirou o que estava proposto para a minha vida. O que estava proposto para mim e para a sua vida sem Cristo? Morte, falta eu completar, vou te dar chance. Morte espiritual, ou seja, a segunda morte. Nós estávamos destinados ao inferno. E quando você começa a pensar isso, a Bíblia diz que a quem muito é perdoado, a gente ama muito mais. Então a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Como você pecou? Em Adão. Adão pecou e acarretou esse fardo para a humanidade, mas você é um ser eterno. Diga, eu sou um ser eterno. Se não fosse assim, as mulheres não ficariam usando Renil para não envelhecer. Fiz a propaganda certa? Inclusive, se você gostaria de adquirir o Renil, você pode falar com a Ana aqui, revendedora oficial. Né? Então, assim, não somente... Eu me peguei de frente do espelho, irmãos, com uma pinça arrancando meus cabelos brancos. A gente não quer, não tem isso no nosso DNA. Envelhecer, morrer, isso tudo é muito assustador e a gente não quer, por quê? Nós somos feitos o quê? A imagem de quem? Deus é eterno e espírito também. Você não está errado. Você podia falar bom, amor, paz, é tudo, ele é tudo. Mas isso nos assusta, a gente não quer isso. Nós temos o DNA de Deus, DNA de eternidade, e por meio de Cristo, hoje é possível que nós tenhamos a eternidade. Ou seja, a nossa passagem, enquanto a passagem do povo lá no Êxodo foi passar da escravidão para a liberdade, a nossa passagem é passar da morte para a vida. E tudo isso é graças a Ele ter ressuscitado. A morte foi maravilhosa, e eu não quero desabonar a morte. Afinal de contas, todos sabem aqui que para alguém ressuscitar, precisa morrer. Amém? E Cristo ressuscitou, muito óbvio, né? Mas não foi uma ressurreição qualquer. Poxa, pastor, agora você pisou na bola, cara. Ser ressuscitado é uma coisa qualquer, como? Eu nunca vi uma ressurreição. Calma lá. O que eu quero dizer é o seguinte, Lázaro, por exemplo. Jesus ressuscitou Lázaro. Todo mundo lembra, né? Tem até uma música. Remove a minha pedra. Enfim. Remove minha pedra, me chama pelo nome, você sabe a música, blá, blá, blá. Então ele manda remover a pedra, chama Lázaro. Aí Lázaro vem, né? Todo mundo fala que ele vem flutuando. Foi uma ressurreição extraordinária ou não foi? Mas quantos aí já trombaram com Lázaro na Praça da Sé? Não? Nem no Muro de Jerusalém? Ele morreu de novo depois de um tempo. A filha de Jairo, que foi ressuscitada também, alguém encontrou com ela por aí no terminal Pirituba? Não, porque de fato ela morreu também. Mas a ressurreição que aconteceu com Cristo foi uma ressurreição fora do comum. Porque ela representa que Cristo morreu, Ele esteve no centro da terra, levou o cativo cativeiro, ressuscitou, mas quando Ele ressuscita não é de uma forma comum, Deus exerceu o seu próprio poder sobre Ele. E quando Ele ressuscita num corpo glorificado, e agora Ele não é mais o unigênito, Ele é o primogênito. O que significa que essa mesma ressurreição de Cristo, ela aconteceu com Ele e vai acontecer com todos nós. Você não pode só vir para a igreja numa tarde de domingo porque ama estar em comunhão com os irmãos. Isso é muito bom de fato, mas você precisa saber o porquê você está aqui.
Existe algo mais profundo. Você não está desamparado. Você não está largado à sua própria sorte. Amanhã, quando você acordar de mau humor numa segunda-feira, ou talvez achando que você não é nada, não se preocupe com isso, porque a palavra não diz isso ao seu respeito. Ela diz que você é filho. Ela diz que você pode se sentar à mesa. Então, não fique com os teus sentimentos, fique com a verdade, fique com a palavra. Amém? Então, todo mundo entendeu que a Páscoa é a passagem. Enquanto o povo passou do Egito, da escravidão para a liberdade, nós passamos da morte para a vida. E a nossa vida nunca mais ficará presa no inferno. As portas do Hades não prevalecem contra aqueles que são de Cristo. Então, por favor, não imagine mais o Satanás num trono vindo carregado pelos seus demônios contra a igreja. Tá bom? Amém? Vocês estão comigo aí? 1 Coríntios 5,15, não precisa nem abrir por enquanto, mas diz exatamente o quê? Que ele é o nosso, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Diga amém. Faça assim, top. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o mesmo Cordeiro que foi, olha a simbologia, que Deus diz, passe o sangue nos umbrais das portas e nada vai acontecer com vocês. O mesmo sangue hoje está sobre a minha e a sua vida, do Cordeiro que não tinha manchas, que não tinha mácula, mas que morreu por nós. Amém? Isso significa muita coisa. Isso significa uma verdadeira transformação na sua vida. Por exemplo, se você vive em falta, privação, talvez você ainda não conheceu o que de fato é a Páscoa. Vou repetir. Se você está andando em privação, falta. Falta o quê, pastor? De dinheiro. Falta de, como eu posso dizer? De afeto, talvez. Se você está passando por privação, você se sente muito só, você ainda não entendeu o que de fato é a Páscoa. Porque o Cordeiro veio para reverter todas as áreas da sua vida. Amém? Olha só, abra comigo, por favor, em João 19, 28. Eu vou falar uma passagem que o nosso pastor Emerson Pison gosta muito aqui. Que é essa. Diz assim: depois, vendo Jesus, que tudo estava consumado, tudo estava consumado. Para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Qual é a frase que ele gosta de falar no grego? Telestai, que significa está consumado, né? Então, quando Jesus diz está consumado, a gente costuma pensar, rapaz, será que foi o fim de Jesus? Olha só, está consumado é que Jesus está declarando, ó, já deu, meu sofrimento aqui foi, não aguento mais esse sofrimento. Ou que Jesus talvez pudesse estar com o psicológico já destruído, não aguento mais lutar pela minha vida. Não e não. Quando ele diz está consumado é porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento. Está consumado. Os meus filhos não precisam mais passar por privação. Os meus filhos não precisam carregar uma doença para o túmulo. Vou repetir, os meus filhos não precisam carregar mais doença para o túmulo. Os meus filhos não precisam mais se conformar de viver uma vida mediana. Eu tenho novidade de vida para eles. Os meus filhos podem até sofrer a morte física, mas eles estarão comigo aqui juntamente. E muitas outras coisas mais. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante. Essa palavra tetelestai é no grego. Mas quantos sabem que Jesus, ele falava em hebraico, por ser um hebreu? E a palavra que substituiria esse tetelestai em hebraico seria new shalom.
Diga shalom. Quem já ouviu essa palavra shalom? Né? A gente costuma muitas vezes, paz, que é a tradução de shalom. Se você soubesse por que Jesus falou shalom aqui, você já estaria saltando da sua cadeira. Porque é algo muito mais pleno do que simplesmente está tudo feito. É muito mais pleno. É algo muito maior o que Deus tem feito para você. Mas hoje você vai entender e você vai sair daqui amanhã, botar em prática e você vai ver os resultados na sua vida. Diga, eu sou favorecido. Pode dizer, eu sou favorecido? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Olha só. Abre comigo, por favor. Salmos 105, 37. Boa. Está falando de quem aqui? Do povo lá do Egito, quem lembra? Êxodo, a gente começou falando deles. E diz assim, então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não tinha um inválido, doente, ninguém que fraquejasse. Vou ler de novo. Volta. Então Deus fez sair o seu povo, de onde? Do Egito, com prata, ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, não havia um só doente, não havia um só que fraquejasse. Aí eu te pergunto, se a passagem que aconteceu em Êxodo, no povo hebreu, que era numa aliança inferior, trouxe resultados positivos para o povo, fazendo com que eles saíssem de lá com prata, ouro, mesmo sendo o quê? Escravos. Como pode? Faraó não queria liberar, e agora eles são liberados numa aliança inferior, viu, irmãos? Você hoje está numa aliança superior. Eles são liberados com prata, ouro, e não tinha nenhum doente. Porque nós, numa aliança superior, a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo, em Hebreus, nós estamos numa aliança superior, porque a nossa passagem também não pode contemplar prata, ouro e que ninguém tenha doença. Não, é só para a gente refletir e pensar isso. É só para a gente refletir e pensar, é possível. Olha só, abra em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para você entender isso, você tem que saber mais ou menos o que eram essas maldições. Eu não vou gastar nem um minuto aqui lendo Deuteronômio para vocês. A maldição o fato é, se não cumprisse uma parte da lei, ia receber os danos de não cumprir, que eram exatamente o quê? Maldições. Existe uma maldição que diz que as suas ferramentas, né? Eles falam o seu cesto e a sua amassadeira, mas as suas ferramentas e o seu trabalho vão ser amaldiçoados. O que quer dizer? Você pode tentar produzir, tentar, e não consegue produzir. Se você está vivendo em improdutividade no seu trabalho, você está vivendo errado. Vou repetir. Se você está vivendo em improdutividade no seu trabalho, você está vivendo errado. O que eu estou dizendo para você não é que você está vivendo em pecado, não foi isso que eu disse. Você está vivendo errado sem crer ou sem saber o que a palavra de Deus já te garantiu. Ele se fez maldito no seu lugar, então é para você viver em plena produtividade. Diga, eu sou produtivo. Ah, meu querido, amanhã, segunda-feira, não acorda reclamando. Amém? Não acorda... Meu Deus. Segunda-feira. Não, você acorda e fala, segunda-feira. É o dia que o Senhor fez e eu vou produzir muito. Eu vou produzir. Amém? Aqueles que acordam um pouquinho cansado aí, vamos recuperar isso. Você é abençoado, você é próspero, você precisa trazer à tona a vida de Deus em você. Amém? Trazer a produtividade, você tem que ser produtivo.
Se estão implicando com você no seu trabalho, isso vai ter que parar. Diga amém. Vocês estão aqui? Olha só. O Deuteronômio 25, ele retrata as maldições que eram reservadas aos que não obedecessem os mandamentos do Senhor. E outra coisa que era incluso, febres, infecções. Se tem alguém aqui hoje com febre e infecção, já saiba. Antes de você vir receber oração, você já pode ser curado agora. Porque Cristo já levou essa maldição. Não tem mais. Não tem mais. Ei, meu filho está com febre, não aceita. Minha filha estava lá vomitando tudo que tem direito, desde ontem. E eu olhando aquilo e falando, nunca aconteceu, né? Aí eu vi ela vomitando 3 vezes seguidas, eu falei, não, vem cá, em nome de Jesus. Infecções, febres, são coisas da maldição da lei, irmãos. Não acarrete isso sobre sua vida, não. Cristo já levou sobre ele no madeiro todas as nossas enfermidades, amém? Então você foi feito para ser livre. Diga, eu sou livre. Amém. Então não acarrete essas maldições. Para você saber o quão grande é o que Cristo fez, você tem que saber que a maldição era grande também. Mas se Cristo aniquilou isso, a bênção é muito maior sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém. Olha só. Êxodo 3, 21. Isso aqui, ó. Quem já viu o pastor Tiago Mota subindo aqui falando, vão te ligar, vão te favorecer, os seus papéis vão ser colocados em cima. Às vezes você pode olhar e falar assim, quem sou eu? Meu papel está lá embaixo. Meu papel é aquele que eles já guardaram na caixa, enfiaram no armário, trancaram com a chave e o cadeado ainda de senha. Não vai vir. Olha só como você pode ser favorecido aqui. Eu farei com que este povo, que povo? Do Egito. O povo hebreu no caso, né? Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Só quem entendeu, celebra aí, vai. Posso ler de novo? Vamos lá. Vamos fazer um exercício de meditação nisso. Eu farei, quem fará? Está em letra maiúscula, então é Deus. É você que vai fazer? Não, é Deus. Então vamos lá, já temos o primeiro ponto positivo. É Deus que vai fazer, não sou eu. O que eu preciso então, pastor? Crer, meu filho. Acreditar. Então vamos lá. Eu farei com que este povo, na passagem, encontre favor diante dos egípcios. O Egito representa quem? Vamos lá, na meditação que estamos fazendo aqui. Quem que o Egito representa? O mundo. Né? Nós trabalhamos aonde? Lá no mundo. Ninguém foi abduzido ainda, só vive aqui dentro, não, né? Então a gente está indo lá todo dia. Onde você vai ser favorecido, meu filho? No mundo. O mundo vai ter que se dobrar diante de você, meu querido. E falar assim, é você mesmo. Adriano, vem cá, Adriano, ó. Te vi lá o tempo todo, cara, mas agora eu tô com o coração assim, ó. Inclinado em te dar isso aqui, ó. A gente está falando de um povo que é top, não estou falando nada, mas eles tinham um cordeirinho lá. A gente tem o cordeirão, irmãos. O cordeiro top, aquele lá era, ó, bitelo. Cheio de sangue para cobrir todo mundo. Ei! Vamos lá, então vamos lá. Deus, farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, diante do mundo. E quando vocês saírem, não vai ser de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata e objetos de ouro. Não me vem com bronze, com latão, com alumínio. Não. Pede só prata e ouro, só coisa boa. Objetos de ouro e roupas. Meus irmãos, o pastor Júnior foi guiado aqui hoje. Nós estamos escolhendo, não vamos mais ficar andando maltrapilho, não. Por favor, quero que vocês entendam, eu não estou menosprezando ninguém, nem falando nada de ninguém, amém? Mas é que nós, o povo de Deus mesmo vai fazer isso. Você andar com boas roupas.
Amém? Ninguém está aqui para reparar na sua roupa, achar que você se veste mal, nada disso. Mas, se você quer andar com boas roupas, chegou a sua hora. Quem recebe aí? Quem recebe? Vamos andar com boas roupas, irmãos. Está chegando a hora. Que vocês porão sobre os seus filhos. Nossos filhos vão andar só com roupa top. Qual que é a melhor? Tigor, tigre. É boa essa. Quem mais? Me ajuda aí. Hã? Milon? Milon. Quem deseja o melhor para os seus filhos? Eu desejo o melhor. Irmãos, eu fico pensando assim, se eu pudesse pagar um negócio para minha filha aqui e não pagar para mim, eu faço. Deus é assim conosco, você acha que Ele vai deixar? A gente deixa de pagar para nós, para pagar para eles. E Deus paga para nós. Cada um com seu pai. Aleluia! Cada um com seu pai. Eu tiro de mim, dou para o meu filho, e Deus fala assim, eu dou para o meu filho também. Não tem como acabar isso. Não tem como acabar. Objetos de ouro e roupas. Eu não curto muito esse negócio de ouro, mas eu estou errado. Andar com umas pulseiras, uns anel de ouro, eu estou errado. Que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Né? Acho que até mesmo o Osmar falou aqui, né, sobre transferência de riqueza. Vocês estão preparados para ser altamente favorecido? Ó, Cristo foi desfavorecido naquela cruz para que você fosse favorecido hoje. Então, faça valer a pena o sacrifício, porque foi árduo. Foi árduo demais aquele sacrifício para você ficar, isso não é para mim não, pastor. Estou tranquilo, pastor, não, prefiro ficar na minha privação aqui, pastor. Prefiro ficar aqui no meu conta-gotas. Não. Não é só isso, mas tem isso para você. Não é só dinheiro, não é só bens, mas tem bens e dinheiro para você também. Amém? A gente já falou várias vezes sobre isso. Não é só isso, mas isso faz parte. Se você não quiser, você vai chegar lá no céu e vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa. Quando Deus fizer assim, ó, Jesus manda descer a Nova Jerusalém. Você vai falar, como assim? Oh, me conta aí, o que é esse negócio de Nova Jerusalém? Aí, se eu estiver lá do seu lado, eu vou falar, calma, vamos ver lá o que é. Aí desce. Pode entrar, meus filhos, na nova cidade de Deus. Quando você pisar assim, ai meu Deus, não é para mim não aqui. Por quê? A rua é de ouro, meu Deus. O portão é de pérola. E eu vivia lá na igreja falando assim. Esse negócio de dinheiro não é para falar na igreja, não. E aí? O que você me diz? Fica a dica aí, tá bom? Shalom é suprimento. Se eu falar o que é shalom aqui, vocês vão cair de costa. É ficar livre de débito. Mas calma aí, vamos deixar um pouquinho para lá. A palavra shalom, na origem hebraica, dita por Cristo lá na cruz, quando ele falou, está consumado, ou no grego, tetelestai, ou no hebraico, shalom, quer dizer o quê? Estar completo, pleno, envolve cura, prosperidade, realização, paz, alegria, pagamento. É financeiro mesmo, tá? Pagamento financeiro. Plenitude, salvação, vigor, vitalidade, saúde holística ou completa, bem-estar pleno, sem nenhum tipo de agitação. Se você entendeu, vira para o irmão que está do seu lado, aperta a mão dele e diz shalom. Shalom, shalom, shalom. Quem quer receber o shalom? Que pode ser. Aí você fala, mas o que você está querendo dizer com isso, pastor? Pode ser que eu estou te desejando pagamentos. Pode ser que eu estou te desejando bem-estar, sem nenhum tipo de agitação. Pode ser que eu esteja te desejando saúde,
realização, que você seja completo, pleno, feliz. Aí você escolhe o que você está precisando. Shalom. O que eu estou precisando? Shalom. O que eu quero? Shalom. O que eu quero amanhã? Shalom. 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 Aí vem, isso me chamou a atenção, que diz assim, bem-estar pleno, sem nenhum tipo de agitação. Quem fica agitado, olha só, quem se agita? Ondas do mar se agitam, as nuvens por ventos se agitam, e isso é tido como alguém que não conhece a palavra. A Bíblia se refere a isso como meninos espirituais, que são levados de um canto para o outro, agitado, está o tempo inteiro, ai meu Deus. Mas aqueles que são filhos, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, Deus tem shalom para você nessa área. Se você anda agitado aí, não consegue dormir, ai meu Deus, ai como é que vai ser daqui 10 anos, ai daqui 3 anos eu tenho ou não tenho filho? Por que eu falei isso? Tá bom. Eu tenho ou não tenho filho? Sei lá. Receba pelo Espírito para quem for aí, viu? Não é o meu caso. Não é o meu caso, eu tenho uma e está ótimo. Mas, olha só. Deus tem para a sua vida um tempo de abundância, sem agitação. Sem mais gastar noites. Sem mais gastar em remédios. Posso ir mais fundo, Espírito? Esse dinheiro que você gasta todo mês em remédio, ele vai ser acrescentado para o seu prazer e não para isso. Receba o shalom aí, receba o shalom, em nome de Jesus. Shalom sobre sua vida. Não é para estar gastando conta alta em farmácia mais. Para de enriquecer o... Como é que é o nome do fulano lá da Ultrafarma? Não vou ser Sidney Oliveira. Ele já está rico demais, abrindo uma farmácia a cada esquina. Não precisa do seu dinheiro, não. Amém? Então, shalom sobre sua vida, receba a cura, porque ela já está preparada para você não ficar mais gastando com isso. Amém? É fantástico. Por exemplo, abre lá em 1 Reis 7:51. Ouça o som de festa. Shalom. Pode deixar. 1 Reis 7:51. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Olha só, pode voltar, eu quero chamar a atenção só ali. Quando o rei Salomão terminou, os donos da Bíblia, que tem aquela Bíblia Olive Tree, que pode clicar e ver a palavra, vai ver que é a palavra Shalom. Ou seja, ele terminou a construção do templo e falou o quê? Shalom. E quando Jesus terminou a construção do quê? Do templo. Sabe por quê? Porque quando ele falou assim, o pessoal chegou nele e falou assim, pastor Roberto, Jesus, manda um sinal aí para nós. Ele falou assim, sinal? Você vai ver, eu vou destruir o templo em 3 dias, e em 3 dias eu vou reconstruir. O que aconteceu? Ele estava falando de algum templo material? Não, ele estava falando dele mesmo. Ele ressuscitou em 3? Os discípulos olharam aquilo e falaram, uau, top. Ele cumpriu o que ele falou. Agora, essa reconstrução que ele fez, quando ele disse Shalom, não é uma reconstrução só para ele. Ele reconstruiu a minha e a sua vida. Então, Shalom também é reconstrução para você. Amém? Olha lá, comigo em Levíticos 3:1. Essa é top, essa é pancada. Aliás, não vamos nem ler ou vamos ler? Só essa primeira parte. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, o que é pacífico? Shalom. O que é uma oferta de sacrifício pacífico? Ela era uma oferta que era, por exemplo, eu ofendia o Emerson, por exemplo, ou quebrava o celular dele. Quebrei seu celular, rapaz, eu vou me consertar com você. Tome aqui o seu celular novo. E agora eu vou fazer uma oferta
de sacrifício pacífico. Então eu fazia aquela oferta, e aquela oferta ela queria dizer o quê? Ó, te paguei o celular e agora eu fiz minha oferta de sacrifício. Significa o quê? Que a minha amizade com você ela foi restabelecida, o meu relacionamento com você foi restabelecido, o meu carinho com você foi restabelecido e não tem mais nada entre nós. É como se eu tivesse de você e não tivesse acontecido mais nada. Se você não entendeu, essa oferta Shalom é a que Cristo fez. Hoje, por causa dessa oferta que Ele fez, eu posso estar diante de Deus e você também, como se não tivesse existido nada antes. Como se não tivesse existido pecado, sabe? Nada de ruim. Ele aniquilou tudo isso. E hoje eu posso estar, depois dessa oferta de Cristo, diante dEle. Para adorá-lo, para receber dEle. Para poder entrar lá na geladeira dEle. Colocar os pés em cima do sofá dEle. Quantos aqui, sabe, eu vou na minha sogra, e eu chego lá e eu deito com os pezão no sofá, gente. Às vezes a gente tem vergonha de Deus em algumas coisas, mas Ele é seu pai. Você não vai na casa do seu pai e pede para abrir a geladeira, você simplesmente vai lá e abre. Você deita com os pés no sofá e não liga. Ei, fique à vontade, você está na casa do Pai. Você tem intimidade com Ele hoje por causa de Cristo, você pode pedir, você pode amá-lo. Amém? Você é livre. Olha só. Lucas 2:8. A gente está indo para o final. Eu tenho essa e mais uma, tá bom? Havia naquela mesma região... Eu vou fazer um parênteses. Olha o que o Shalom pode fazer com você. Shalom. A minha esposa estava vendendo doces. Vendendo os doces dela, e de repente ela se deparou com uma mulher. Ela falou, estou vendendo os doces aqui e tal. E a mulher falou assim, foi Deus que mandou você aqui. Foi Deus que mandou você aqui, eu estou precisando de uma encomenda urgente de doce assim, assim, assado. E aí ela ficou até assim, falou, eu preciso de você urgente, você aceita? Aí ela falou, amém, aceito, né? Nunca foi tão fácil. Deus está querendo colocar clientes diante de vocês. Não importa onde é o seu comércio, mas ventos soprarão e trarão clientes do norte, do sul, do leste e do oeste. Amém? Olha só como são as coisas, caiu no pé dela aqui. Uma vez uma mulher abordou ela no meio da rua, eu quero comprar, Deus mandou eu vir aqui, quero comprar de você. A mulher, eu só vou onde Deus me manda. Já imaginou? Eu quero fazer marketing digital, eu só vou onde Deus me manda. Vocês estão crendo nisso? Amém. Não, mas é porque ela é esposa do pastor, gente. Esposa do pastor, minha esposa. Por isso que aconteceu com ela. Não, é para os filhos. É para os filhos. É para os filhos. Amém? Quem trabalha com empresas, empreendedores, eu abençoo vocês. Shalom. Shalom. Meu pai. Meu Deus. Olha só. Eu falei sobre Lucas, né? Meu Deus. Não, aumento de salário. Aumento de salário. Quem está precisando de aumento de salário? Shalom, então. Shalom, shalom. Está feito, shalom. 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 Por que pode ser só para um? Por que não pode ser para todos? Por que uma vez eu estava lá, meio, estagnado no meu trabalho, e de repente chegou uma nova gestão, e ela virou para mim e falou assim, você vai ser coordenador de equipe agora, cara. Aí eu falei assim, mas como assim? Você tem perfil? Aí eu falei, amém, então eu tenho mesmo. Falou, vem, vou te ensinar. Depois comecei a operar. Por que isso? É favor. Nós somos altamente favorecidos. Eu tenho certeza que se eu liberar o microfone aqui para você, vão vir. Vão vir de quilo aqui, gente. Eu também fui favorecido, pastor. Nós somos favorecidos. Não deixa a passagem ser dificultosa. A passagem é da morte para a vida. A passagem é da miséria para a prosperidade.
Amém? A passagem é para solidão, para ser feliz. Pessoas com dificuldade de encontrar relacionamentos. Shalom sobre vocês. É mais fácil vocês pegarem o shalom de Deus para um relacionamento do que ficar tentando na força do braço. Então shalom, shalom sobre vocês. Totalmente pleno. Amém? Lucas 2:8. Quem vai receber isso aqui agora, hein? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa notícia. Para aqueles que gostam de falar, muito, muito otimista essa pregação. O anjo veio trazer boa notícia, quem sou eu para ficar falando mal? Eu só vou seguir boas novas. Amém? De grande alegria, que será para todo o povo. Diga, para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu um anjo. Quem já viu esse quadro do bendito do anjo vindo trazer a luz lá? Quem já viu? Um anjinho, bebezinho, trazendo a luzinha pequenininha e um neném lá na manjedoura. Olha isso aqui se tem a ver com a Bíblia. E de repente apareceu um anjo com uma o quê? Era um anjinho mirradinho, pequenininho, com a luzinha pequenininha? Ou era um exército de anjo celestial? Olha só, um anjo com uma multidão do exército celestial louvando a Deus, dizendo o quê? Glória a Deus nas maiores alturas e shalom sobre a terra. Shalom sobre a terra. Shalom sobre a terra. Deus deseja shalom sobre a terra. Que você seja completo, pleno. Tenha prazer em você mesmo. E quando eu digo prazer em você mesmo, não é egoísta, mas é prazer no que Cristo fez por você. Nós não nos vangloriamos em nós mesmos, mas na cruz de Cristo, pelo que Ele fez. Amém? Vamos encerrar? Queria pedir para subir a banda, mas eu queria ler um último aqui com vocês. E nós vamos cancelar uma coisa aqui hoje. Pode manter assim bem baixinho, porque eu quero falar um negócio com o povo aqui. Para a gente fechar com chave de ouro. Quem está aqui ainda? Vai uma para top para você agora. Abre comigo em 2 Reis 4:7. Você vê como uma coisa leva a outra, né? A gente começa a falar de Páscoa e termina falando de prosperidade. Porque tem tudo a ver. Nós somos redimidos da maldição da miséria. Pega o livro lá com o João no final e você vai entender tudo isso. Mas diz assim: então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Pode voltar. Vou ler de novo e vou explicar o contexto. Então ela foi e contou ao homem de Deus. O que estava acontecendo aqui? Ela falou: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite lá. E ele falou assim: vai e pega as vasilhas então. Pede ajuda dos seus filhos e fala assim: ó, azeite. E quando acabar a vasilha, eles te dão mais. Dá vasilha, azeite. Dá vasilha, azeite. Dá vasilha, dá vasilha, dá vasilha. Aí acabou a vasilha, acabou o azeite. Duas coisas. Aumenta o teu suporte para receber de Deus, porque só acaba quando você não aguenta mais. Essa é uma. Fica com uma. Se eu fosse você, eu ouvia mais a palavra, me dedicava mais na palavra para isso gerar fé, porque Deus tem mais azeite para derramar sobre sua vida. Mas se você ficar mirradinho, não quer mais azeite, não vai ter mais. Agora, olha o resultado disso. Azeite, vasilha, azeite, vasilha, azeite, vasilha. Pede lá na vizinhança, acabou todo mundo, já acabou todas as vasilhas. Então, beleza. Aí o que ele diz aqui? Ele disse: vá,
venda o azeite e pague a sua dívida. Os donos da Bíblia, que tem lá a Olive Tree, que pode clicar no botão e aparecer o significado da palavra pague, vai ver que é chá. Vá, venda o azeite e shalom sobre sua dívida. E você e seus filhos sobrevivam do que sobrar. O shalom vai trazer pagamento de débitos aqui. Eu estou falando de, sabe, pagamento de dívidas. Você está descontente com isso. Está arranhando você por dentro, falando assim, rapaz, aquela dívida está lá no Serasa, está no SPC, eu não queria estar com aquilo lá. Shalom sobre sua dívida. O recurso vai aparecer. E sabe o que vai acontecer? Com um shalom, você pode pagar sua dívida e viver do que sobrar. O que aconteceu aqui? O shalom de Deus, ele livrou não só aquela mulher da dívida, mas da escravidão. Por quê? Porque quando você vive para pagar contas, comer e morar, mais nada, isso é escravidão. São os escravos que vivem assim. Os escravos pagam por sua comida e por sua moradia e mais nada. Se você está vivendo hoje assim, o shalom quer pegar você. Você pode ficar de pé? Eu declaro sobre sua vida shalom, para você ter dinheiro para passear com a sua família. Quantos querem passear com sua família aqui? Quantos querem abençoar um irmão? Quantos querem? Oh, aleluia, glória a Deus, shalom sobre você. Vamos louvar.